evangelho desse dia 3 de maio de 2020 é o de São João, no capítulo 10, do versículo 1 a 10, nesse quinto domingo da Páscoa. E este evangelho é muito significativo pela representação polar dele. Dois polos indicam que caminho devemos seguir entre esses dois. A parábola, atribuída a Jesus ao falar nas ovelhas, no rebanho, no pastor, nos pastores, no bom pastor, também fala nos ladrões e salteadores, que não fazem outra coisa em relação às ovelhas, senão roubarem, assaltarem e matarem. Dois polos. Um é o polo representado por estas palavras: roubo, assalto e morte das ovelhas. E o outro que é Jesus, o bom pastor. Ele não é somente pastor, mas é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aí já há esta identificação do polo representado por Jesus, de quem dá a vida, de quem entrega a vida, de quem compartilha a vida, de quem se deixa sacrificar pela vida, a vida das ovelhas, a vida dos outros. E também porque ao dar a vida, ele dá a vida em abundância, diz o versículo 10 deste capítulo 10 de São João. E também este polo é representado pelo conhecimento que o pastor tem das suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome. Elas o conhecem pelo tom da voz, pela sonoridade da voz. Jesus, obviamente, apanha para fazer esta parábola elementos concretos. Era muito comum na época dos cuidados pastoris que as ovelhas à noite repousassem num local comum para todos os pastores da região, uma espécie de hotel de pernoite das ovelhas. Todas se misturavam umas com as outras, mas cada pastor dava nome para o seu grupo de ovelhas, nome para cada uma delas. E tinha uma relação íntima com as suas ovelhas. E elas conheciam a voz, cada grupo conhecia a voz de cada um dos seus pastores. Por isso que elas não seguiam outro, por mais que quisessem chamar. Quando fora do rebanho, no amanhecer, quando fora do local de repouso, ao amanhecer, o pastor ia à frente. E elas iam, ou seguiam, confiantes na pastagem que ele conseguiria para elas, na água, nos cuidados, na proteção, em tudo. Enquanto que os ladrões, salteadores e matadores não conhecem a ovelha pelo nome, não conhecem por nada. Quando os pastores saíam, eles saíam pela porta do aprisco. Pela manhã, ao virem ao encontro do seu grupo de ovelhas, do seu rebanho de ovelhas, cada pastor entrava pela mesma porta pela qual tinha saído na noite anterior. Agora, os ladrões salteadores não, eles saltam a cerca, eles pulam as muralhas, eles não querem ser vistos pelos guardas que cuidavam das ovelhas à noite. Então, a caracterização daqueles que fazem o mal, desse lado do polo que gera a morte, que gera o assalto, que gera a destruição, a insegurança e o medo,
é muito clara. Em João, esta polaridade é constante. A luta entre a vida e a morte, a luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre o caminho que leva à salvação e o outro que leva à perdição. João gosta desta polarização, muito apropriada para se entender o que Jesus vai fazer aqui conosco. O polo dos assassinos, dos assaltantes, dos roubadores, é o polo que representa o pior de atentado para a vida. E nele, historicamente, segundo o próprio Jesus diz no Evangelho, atuaram os que vieram antes dele, e que se identificam com o templo assassino, sobre o qual tanto falo aqui. Se identificam com os religiosos que desprezam o povo. Tanto que no capítulo anterior, eles chamam o povo de povinho. De povinho. E antes chegaram a dizer, em relação a Jesus, sobre a Galileia, se podia sair alguém que prestasse da Galileia, de Nazaré, Nazaré da Galileia. É assim que os ladrões, salteadores e matadores do templo, do culto, da lei, do Império Romano, veem o povo como alguém que não presta, como alguém que tem que ser arrastado pelas ruas para ser apedrejado, como fizeram com a mulher. Que Jesus, pelo outro lado, que veio trazer a vida em abundante, protegeu, salvou. Os ladrões e salteadores fazem com que a mulher do poço de Jacó vá ao meio-dia com o sol a pino, na hora que não ia ninguém, porque ela era discriminada pela gente de bem, pela gente que age como assaltante, como roubador, da honra, da dignidade feminina. Jesus, no entanto, o polo da vida e a vida em abundância, se aproxima da mulher e resgata a grandeza, a beleza que há na mulher, que sai dinamicamente a convidar toda a sua povoada, todo o seu povoado, toda a população a vir ver e conversar com Jesus. Aquele que me disse quem eu sou. Aquele que revela as pessoas como são. O bem que as faz serem que são. O polo da vida abundante de Jesus grita no túmulo, na frente do túmulo de Lázaro: sai, Lázaro, sai da morte, te desamarra dos panos da morte e vem para a vida. O polo da vida abundante que é Jesus, quando Marta se queixa que Maria se dedicou a escutar Jesus e não ia ajudá-la nas tarefas da cozinha, Jesus disse: não, Marta, Maria escolheu o melhor, que é escutá-lo, que é aprender com ele, que é se reforçar nele, que é se salvar nele, porque é ele que tem a vida abundante. Não é o corre-corre para lá e para cá que tem a vida abundante. Jesus é o polo da vida abundante. Isso é tão significativo para nós, inclusive hoje, nos nossos dias sombrios, no Brasil e no mundo. Quando o polo da morte, quando o polo dos ladrões, salteadores e assassinos parece tão forte e tão vigoroso, e a gente vê isso a todo momento. Todo momento. Li a notícia de mulheres que denunciam agora com o isolamento social em casa por causa da pandemia, denunciam a violência dos seus companheiros, seus maridos dentro de casa com elas, fazendo-as de escravas,
fazendo-as de empregadas sem pagamento, agencalhando, humilhando as mulheres na hora da comida, reclamando que elas não fizeram um bom cardápio, ao ponto de algumas terem que dormir com medicamento faixa preta, porque não aguentam mais o sofrimento da morte. De maridos reclamões, de maridos machões, de maridos excludentes, de maridos que pisam a companheira que é mãe dos filhos deles, a companheira com quem se deitam para o prazer, mas que não perdem tempo em desfazer da sua companheira. Este é o polo da morte, tão sombriamente presente e ativo no machismo. Ou então aquele outro caso da autoridade que deveria se somar ao povo na defesa e fortalecimento das nossas vidas diante da morte ameaçadora do coronavírus. Ao ser perguntado sobre as mortes que se acumulam, ele responde: e daí? Lamento, mas eu não sou coveiro. Sinalização da morte sombria, que pesa e pesa muito através de medidas que travam a vida e a salvação das pessoas. Eu participei nessa semana de um fórum científico sobre a crise, sobre o acompanhamento da crise, não só do coronavírus, mas a crise que se abate sobre o mundo. E surpreso ouvi a doutora Mônica Brackmann dizer que nesse momento grandes massas de recursos são transferidas dos estados aos trilhões de dólares para os bancos e para outras empresas. Trilhões de dólares que são tirados da vida abundante que precisaria para os pobres, para os trabalhadores, para as mulheres, para as crianças, para a pesquisa, para a ciência, para descobrir onde estamos, como estamos e para onde vamos. É o polo sombrio da morte dos que vêm para matar, destruir, roubar. Por isso é preciso que nós nos identifiquemos cada vez mais com Jesus, que é o polo que veio trazer vida e vida abundante, e não só trazer, mas dar a vida, entregar a vida. É isso que fazem aqueles que seguem o polo Jesus. Dão as suas vidas, entregam as suas vidas, se sacrificam pelos outros, se entregam aos outros para gerar vida e vida abundante. Não para tirar das pessoas, não para roubar. O ladrão e o salteador é aquele que rouba sem nada fazer daquele que tudo fez e que agora se sente desamparado, inseguro e assustado pelo assalto praticado pela maldade, pelo mal, pelo polo sombrio da morte. É a hora, então, de nós chegarmos a Jesus, com o cuidado de não falarmos em Jesus pensando, falando e agindo como polo da morte, como muitos têm feito. Como muitos têm feito, como aquele caso em Campina Grande, na Paraíba, em que empresários e ditos evangélicos ajoelharam as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, no meio das ruas, como buchas de canhão para pressionar o governo a abrir o comércio. Como alguns comentaram no Twitter e em outras redes sociais, de que isso aconteceu enquanto os patrões estavam em casa bebendo cerveja com o ar-condicionado ligado. Isso é o polo da morte. Então, nessa hora, precisamos não usar o nome de Jesus para isso, mas ouvimos o que Jesus tem a dizer. Entendemos o projeto de Jesus no momento desses. Compreendermos que Jesus é aquele que veio
porque conhece o nome de cada um. Ele sabe o nome de cada um, o nome para o polo da vida abundante. Não é um acordoamento de consoantes, de vogais e de sílabas soltas no ar, mas são pessoas muito amadas, são pessoas dignas de vida abundante, são pessoas que têm que ser salvas, protegidas, amparadas, como as ovelhas eram muito amavelmente acolhidas nos braços do pastor, quando principalmente elas se encontravam frágeis, doentes e ameaçadas pelas feras, pelos ladrões, assaltantes e assassinos. Que Deus esteja contigo nesta hora tão difícil, mas de ricos ensinamentos. Que Deus fortaleça em ti a vida abundante. Anime em nós esta vida abundante que Jesus veio trazer. Deus esteja sempre contigo. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.